Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, no pontapé de saída ao treinador. Hoje temos connosco João Fernando. Eu não vou estar a apresentar o João Fernando porque é de mais conhecido. E vamos falar do teu trajeto como treinador, mas, contrariamente ao que é habitual, vamos começar pelo fim. João Fernando deixou o Porto de Ave, mas vamos ter mais João Fernando no futuro. Viva, antes de mais agradecer a oportunidade, e é sempre um gosto falar de futebol e principalmente contigo, que foste um jogador de excelência e hoje ligado a estas questões da comunicação, que te tens saído muito bem e é um gosto especial estar aqui a conversar contigo. Eu não sei se vamos ter mais João Fernando. Como sabes, e porque tiveste essa oportunidade, conheceste o Porto de Ave, também lá treinaste, sabes a minha ligação que eu tinha ao clube, e tenho, sou sócio do Porto de Ave desde há 20 e poucos anos, desde que lá cheguei a primeira vez. E se houve uma decisão que me custou imenso, foi ter que abandonar à quinta jornada. Primeiro, porque eu não sou pessoa de abandonar as coisas assim de forma muito precoce, mas tinha que ser, para bem do Porto de Ave. Eu entendi fazê-lo. E a prova disso, na tentativa de que as coisas melhorassem, eu hoje concluo que não. Embora o Porto Ave tenha todas as condições de se conseguir agora na fase de manutenção, até porque a pontuação não é assim tão distante. Mas eu acreditava de que na fase regular o Porto Ave conseguisse algo melhor. No entanto, eu possivelmente não devia ter começado. Mas filo por causa de uma pessoa que tu conheces tão bem quanto eu, o Sr. Agostinho Batista, que é o presidente atual do Porto de Ave, assumiu um mandato de 2 anos e tinha-me pedido, porque sabes, e estás atento a este fenómeno desportivo, o Porto de Ave passou 2 anos muito difíceis, não só o Porto de Ave, muitas outras equipas, derivado à questão do Covid, e digamos que o Porto de Ave foi salvo em termos de classificação, como muitos outros, pela questão do Covid. E eu em 2020 estive internado com Covid, também me tocou a mim, estive internado e depois ainda numa fase de recuperação, a tentar me restabelecer, alguns amigos que tenho e que prezo em Porto de Ave fizeram questão que eu regressasse. O contexto era de grande dificuldade, Porto de Ave tinha um ponto, um plantel com grandes lacunas e a minha inclusão no Porto de Ave tinha a ver, primeiro, eu estava só, tinha que preparar a minha equipa técnica outra vez, que estava distribuída, consegui reunir essas condições e fizemos 6 jogos e o Covid obrigou tudo a parar. Nesses 6 jogos deu para ver que havia ali alguns elementos que eu já conhecia, mas com quem nunca tinha trabalhado. Preparámos uma equipa para a época seguinte, porque entretanto a direção mantém-se a mesma, só muda o Sr. Agostinho na qualidade de presidente, e pediu-me, Ginho, eu vou assumir o Porto de Ave pela primeira vez e eu quero que o senhor seja o meu treinador no meu mandato, quero que me ajude. Pronto, e eu não podia dizer que não podia declinar. Fizemos uma boa campanha o ano passado, muito boa mesmo, podia ter sido melhor, mas quando eu, no início desta época, em curso, achava que estavam reunidas algumas condições para melhorarmos em relação à época passada, porque o contexto competitivo era diferente, venho a constatar de que aqueles de quem eu esperava, e refiro-me a jogadores, por exemplo, que eu esperava que viessem a ter comportamentos diferentes e de ambição, foi o contrário. Compromissos assumidos, algumas situações que fizeram com que a pré-época, apesar de não ser muito má, foi aquilo que foi possível arranjar. Perdemos jogadores no defeso, não conseguimos colmatar essas ausências e tivemos ali, em alguns setores na equipa, algumas debilidades que procuramos combater e resolver essas fragilidades no decorrer da pré-temporada, que nunca se conseguiu fazer, e avançamos, começou o campeonato, em que nos primeiros 5 jogos abrevamos 4 derrotas e 1 empate. Mas a equipa jogava bem, a equipa criava oportunidades, mas no pormenor falhávamos. E esse pormenor deveu-se à ausência de alguns elementos que optaram
num período de pré-época, foram de férias, outras situações, compromissos assumidos, que tudo isso veio contribuir para que a equipa, na fase competitiva, e depois não estavam nas melhores condições, alguns, e quando eu esperava que o facto de já estarem integrados desde o ano passado, que viesse facilitar a vida, contrariamente, as pessoas estavam a cair. E pronto, e isso eu entendi. Eu quis fazê-lo à terceira jornada, quando perdemos em casa com o Marinhas, sofremos um penalti aos 3 minutos de jogo, empatámos de penalti, temos um outro penalti em cima da hora para o intervalo que falhamos, podíamos ter dado a volta ao jogo. Numa tentativa de darmos a volta na segunda parte, acabámos por sofrer um golo em que o atleta em questão poderia, eu tenho que o dizer, porque esta é a realidade das coisas, quis pensar nele, não pensou na equipa, e a equipa perdeu o jogo. E quando digo quis pensar nele, porque teve a hipótese de matar a situação e não o quis fazer, por 2 vezes. E pronto, e eu quis sair no final, foram os meus colegas que me seguraram, mas a terceira jornada, por amor de Deus, tão cedo, temos muito por frente, temos o jogo de Vieira sábado, depois vamos a Forjães, vamos ganhar um destes jogos e tal. E tivemos pertinho de o fazer em Vieira. Mas isso é um trajeto, é o mais recente. É o mais recente. Eu quero falar do João Fernando, claro, muito mais vitorioso. E já lá vamos ter tantas histórias para contar, mas já que há bocadinho disseste que o Porto ainda não perdeu tudo, ainda está na corrida. Dá-me uma opinião sobre aquilo que é o modelo atual, ou deste ano, da competição da São Paulo Braga, sabendo que há 2 campeonatos, claro, um campeonato pelos primeiros, um campeonato para a subida últimos, e outro para a manutenção. E depois, sabendo que vai descer muita gente, claro, e sabendo ainda que estão dependentes do número de descidas sobre quem desce do Campeonato de Portugal. E nesta altura temos o Maria da Fonte, temos o Domiense, temos o Merlim, com possibilidades de descer de divisão, que vai obrigar que haja mais equipas que desçam. Eu queria ouvir a tua opinião, que és o homem do futebol e que estás lá há muito tempo. Bom, a minha opinião é assim, por isso eu estava-te aqui a traçar este filme, não é? Aquilo que era a realidade, não é? Não foi nada inventado, é a realidade, mas estava-te a dizer isso precisamente porque as minhas preocupações eram essas. As preocupações que algumas equipas estão a ter num momento, e alguns técnicos, nós já sabíamos o ano passado que o contexto seria este. Iam descer 8 equipas, à partida, em que os pontos são divididos, e aconteceram alguns resultados até, se quisermos, e isto não é lançar polémica, mas poderia fazê-lo, porque estranhamente vi alguns resultados, porque assim, bastava menos um ponto ou mais um ponto, levava-te para defrontar determinadas equipas. Diferentes. Exatamente. Tu podias escolher o adversário que ia jogar na Pulsinho. Exatamente. E por isso, o Porto Dava até nem ficou muito mal nessa situação, apesar de terminar goleado pelo Esposende, nem ficou muito mal, porque se tiver a felicidade de ganhar o primeiro jogo, vai se aproximar dos seus adversários e entra na luta. Não é? Agora, o modus operandi do campeonato sabíamos que ia ser assim, porque no próximo ano regressa uma série só, que vai ser extremamente competitiva. No fundo era aquilo que todos queriam. Eu, por mim, na questão financeira, nas dificuldades financeiras que existem, e ninguém as pode escamotear, até porque nós vimos uma equipa. Eu dou-te este exemplo, não fugindo muito à tua questão, mas repara, o Domiense o ano passado passeou, no campeonato não perdeu um único jogo. Este ano corre riscos de descer de divisão. E que se falava que tinham, e isto e aquilo, é uma SAD e não sei quantos. O que é certo é que depois vamos para o Campeonato de Portugal. O Brito acabou por subir em segundo e está a fazer o campeonato que está. Exatamente. E isto para dizer o quê? De que as 2 séries, apesar de tudo, repara, uma equipa de Esposende, vamos colocar a questão Esposende, o Conselho de Esposende, que está no litoral, e a zona de Basto, por exemplo, Celurico de Basto. Imagina que o Celuricense consegue a manutenção que fica no Campeonato Pro-Nacional. E o Esposende, o Marinhas, o Forjães, um deles, que para o ano que milita novamente na Pro-Nacional. Numa série só, repara nas deslocações que tens que fazer. Um jogo às 3 horas da tarde, tu não tens hipótese de sair almoçar na tua zona, não é? Tens que sair mais cedo para ir almoçar. Portanto, tudo isto são despesas que acarretam para os clubes. Mas
em termos competitivos, ok, eu entendo que uma série só é melhor. Chegas no fim em primeira, és tu quem sobe, se souber lugar para um segundo vai. Agora é complicado. O Sandinenses terminou em primeiro lugar, exéquio com o Ribeirão. O Ribeirão à partida preparou-se para um projeto de subida. O Sandinenses não. O Sandinenses queria ficar nos primeiros 4. Porquê? Porque resolve logo a manutenção. Não desce divisão. Não é? Não desce, garante a manutenção e depois entra na fase de subida. Estão em condições, têm unhas para tocar viola, que me parece que sim, é isso que podem fazer. Mas, lá está, partem vantagem pontual, porque a Série A é uma série muito mais equilibrada, foi uma série muito mais equilibrada, até à última, na derradeira jornada é que ficou decidido quem era a quarta equipa a entrar no G4, e acontece que o primeiro e segundo classificado da Série A fizeram tantos pontos como o terceiro e quarto classificado da Série B. Portanto, o Ponte, que parecia que estava numa situação, e eu compreendia, porque tive a oportunidade de assistir a esse jogo, ia falar com o dirigente, naturalmente, e confesso que eles queriam ganhar aos Sandinenses, porque, claro, querem ganhar os jogos todos, parte do princípio. Mas se vencessem, para quê? Para tentar ficar nos 2 primeiros, para terem a vantagem pontual que os Sandinenses têm agora em relação aos outros. Só que só vai um daquela série de 4. E pode ir o Sando, pode ir o Ribeirão, porque têm os mesmos pontos. E a primeira jornada vai ser, é já crucial, porque são 18 pontos. Agora vamos ver, em termos mentais, como é que as equipas se vão apresentar. Porque agora que estão lá, estão todos pertinho da subida. Está ali tudo a um passo. Não há nenhuma equipa que esteja fora. Embora reconheça que para Prado e Amares a situação não é tão fácil. Há uma diferença acentuada para o Sandinenses e para o Ribeirão. Mas vai ficar um em primeiro de cada série e depois vão disputar a fase de subida. Só um é que vai subir. Claro que isto é uma pressão imensa. Eu acho que uma equipa que esteja preparada para qualquer contexto, tanto interessa que sejam 2 séries, como seja só uma. Uma é a questão da competitividade, ok, tudo bem, mas isto vamos ver o que é que o futuro nos reserva, porque sabemos que os momentos que vivemos a nível social não são fáceis, não é fácil hoje arranjar-se dinheiro para os clubes e continuo a dizer que está sempre em vantagem as equipas que têm, que são equipas que representam concelhos, têm as autarquias, depende depois de muitas outras coisas, da relação. Há muita coisa hoje que envolve. E às vezes aparece um outsider que ninguém dá por ele e eles acabam por fazer... surpresa. Exatamente. Mas o Ponte é de uma vila e está a fazer um campeonato extraordinário e vai entrar na luta como todos os outros. Não é? Mas, João, vamos falar do João treinador. Com um trajeto, eu diria que comprido, passo o exagero. Passaste pelo Turcatense, pelo Cerzedelo, pelo Brito, pelo Ponte, mas há 2 equipas em que eu quero me focar e parece-me que é o caso raro no futebol. Estás 4 anos no Santa Eulália e depois vais para o Santa Eulália outra vez. Estás 4 anos no Porto Tave e depois vais para o Porto Tave outra vez. E o Porto Tave foi a 3ª vez em 20 anos. O que é que isso representa para ti, João? Olha, para mim, penso que, acima de tudo, foi aquilo que eu fiz no passado. Aquilo, não só na qualidade de treinador, porque para mim isso foi sempre desvalorizado. E eu desvalorizo. Possivelmente devia ter valorizado muito mais. Mas não, eu desvalorizei. Porquê? A mim conta muito a relação humana. A relação humana. Criares um bom grupo no balneário, teres uma equipa, jogadores que entram, que venham ao treino, para treinar e não vir ao treino para tomar um duche, ok? Que ao domingo tenham uma vontade imensa de ganhar, que estão sempre à espera do próximo jogo porque querem ganhar. Porque se ganharam no domingo passado, querem voltar a ganhar. Se correu mal, perderam, mas aquele jogo, eles querem ganhar rapidamente. Quando tens um grupo assim, quando tens um grupo que vive e que chegas e tu vais observar um adversário, chegas lá e encontras 3, 4, 5, 6 jogadores dos teus a ver um jogo. Contrariamente àquilo que acontece hoje, que
Os jogadores vão passear, não querem saber, não têm identificação nenhuma sobre os adversários, mas sabem tudo de futebol. E por isso, o meu regresso a Porto de Aves, como disse, em 20 anos, estive lá 3 vezes. O Turcatense é o clube da minha terra, a terra onde eu nasci. Santa Eulália foi de facto um clube que eu dei muito de mim ao Santa Eulália, o Santa Eulália também me deu, porque encontrei um grupo primeiro, uma direção que não para de... Tenho um presidente o Carlos Faria, que de facto tem feito uma obra notável ao serviço de Santa Eulália. Agora, em termos desportivos, abrandou porque está a dar prioridade às infraestruturas, mas no meu tempo eu joguei no Pelado, salvo seja, tivemos lá no Pelado, fizemos coisas fantásticas, e foi naquele ano depois em que subimos à terceira divisão, que nem tínhamos campo para treinar, andávamos ali, acolá, ou treinávamos num minicampo que tínhamos lá também Pelado, que jogámos contra o Porto, que de facto o Santa Eulália deu um passo que um treinador e jogadores, toda a gente gosta de viver. E para mim foi de facto algo de extraordinário. Tivemos a felicidade de vencer uma taça da Associação Futebol de Braga no meu primeiro ano lá, que já tinha sido também ganha pelo Toninho Mendes. Depois subimos, no ano seguinte, reestruturei a equipa, conseguimos subir à terceira divisão nacional, foi fantástico. A terceira, entretanto, termina, a terceira divisão. Por um ponto não conseguimos ficar no campeonato nacional sénior, que penso que era assim a primeira designação, por um ponto, porque houve um empate entre a Quimigal e o Sacabanense, e esse empate retirou-nos essa possibilidade, mas voltamos a vir para o Pro Nacional, que entretanto é criado, e o Santa Eulália é o primeiro vencedor da Pro Nacional. Eu tive a felicidade de conduzir a equipa também a esse troféu, a esse título, e depois entendi que com a subida ao Campeonato de Portugal, pronto, o meu trajeto estava feito. Porquê? Havia necessidade de reestruturar. Eu acho que era injusto colocar de lado, traçar alguns dos jogadores que foram campeões, que tanto trabalharam para lá chegar, e então preferi ser eu a abdicar, e o Santa Eulália entrou num novo paradigma. Chegou, pronto, depois entrou o João Pedro Coelho, que eu já tinha ido substituir, foi ele que iniciou. As coisas não correram bem ao Santa Eulália, desceu. O Santa Eulália entra de novo no campeonato na Pro Nacional com o João num projeto de subida. As coisas também não correram bem, e entretanto eu tinha ido para o Ninense, e quando saio do Nine no final do ano, volto ao convite para regressar a Santa Eulália. O Santa Eulália estava em 6º lugar, e eu consigo levar o Santa Eulália novamente a segundo, mas desta vez o segundo classificado não deu para subir, contrariamente aos anos anteriores. Foram de facto ali vivências extraordinárias. Aquilo que eu tinha feito no passado, é que tínhamos vencido também a taça do Minho, fomos campeões em Viana do Castelo, frente ao Cerveira. Portanto, foi de facto um trajeto interessante, fruto de uma equipa que eu tinha a trabalhar comigo, tanto o João Pedro como o Filipe Moreira, que hoje está no Vila Verdense com o Ricardo Silva, treinador do guarda-redes, e depois com um conjunto de jogadores fantásticos que estive ali, com uma direção e uma massa associativa que sempre que eu lá vou, em qualquer lado que me encontram, sabem reconhecer a pessoa que por lá passou. A pessoa, João Fernando, não a questão do treinador. Eu desvalorizei sempre. Valorizo sempre o trabalho de quem esteve comigo. Eu, como digo, disse isso diversas vezes, e nós pessoalmente já tivemos a oportunidade. Eu apenas indicava o caminho. Naturalmente, é claro que sim, que há mais qualquer coisa que nós temos que o fazer. Mas eu tive sempre uma visão diferente do futebol distrital, daquilo que hoje é o momento. Hoje vê-se muita malta preocupada com as questões táticas, perdem tempo com as observações, com tudo. Isso é extremamente importante no futebol. São mais-valias e ferramentas que quem as puder disponibilizar e utilizar são excelentes. Mas, em primeiro lugar, temos de ter um conhecimento profundo da nossa realidade, onde estamos inseridos.
quem nos rodeia. Que tipo de jogadores? Jogadores solteiros, casados, gente que gosta de acabar o treino e gosta de ir para casa estar juntamente com o filho. Jogadores que chegam ao treino cansados, outros nem mais ou menos. Exatamente. E depois o que é preciso ver? O que é que lhe vais dar? Os conteúdos. O que é que vão preencher as unidades de treino? O que é que tens? Será que vais acrescentar ou vais saturar e vais retirar e levas a equipa para o jogo para competir já cansado? Isso, para mim, é um conhecimento. Naturalmente que alguém com a minha idade terá mais a oportunidade de detectar essas situações do que alguém mais novo, independentemente de uma grande capacidade, porque instalou-se agora no futebol, não só no futebol, eu estou a falar de uma forma generalizada, a partir do momento em que surgiu o José Mourinho, de um momento para o outro, há uma transformação no futebol, em que toda a gente aposta em técnicos novos, porque as pessoas vêm mais frescas, com uma mente mais fresca. Ok, eu concordo com isso plenamente, mas o futebol não é só assim. O Mourinho hoje está até numa fase em que é mais experiente e não ganha, não é? Os títulos ele na Roma não ganha, não é? Mas, e quem diz ele diz muitos outros. Tudo depende. Às vezes, tu fazes o mesmo trabalho numa determinada equipa e não consegues vencer e noutra vais ganhar tudo. No Santa Eulália eu tinha jogadores fantásticos, como o Nelson, como o Carlitos, como o Armando, como o Zezé, que treinou os Jorões, a jogarem naquele pelado. Eles soltavam o muro, a vedação, para irem apanhar a bola para fazer o lançamento rápido, porque queriam ganhar. Hoje não. Hoje vivemos muito a fase da Mini, do Gin, onde em qualquer festinha olhas e já vês 2, 3 jogadores que já emborcaram 4, 5, 6 gins. Isso é muito complicado e não podes chamar a atenção porque o jogador fica sensível. Hoje já não podes dar um grito a ninguém, não podes falar um pouco mais alto que o jogador já fica todo, até capaz de ir ao dirigente dizer o mister está-me... Epá, e eu também, para te dizer um pouco, quando não sou eu, quando não consigo ser eu não vale a pena estar no futebol, porque eu não vou, quer dizer, eu olho para trás e tenho orgulho no meu trajeto. Juntamente com todos os outros, aprendi muito com quem me rodeou sempre, eu aprendia com os jogadores, diariamente aprendia com os jogadores. Às vezes, numa simples conversa, basta só nós estarmos a ouvir um pouco e aprendemos muito. Mas, infelizmente, hoje temos uma novas gerações que acham que sabem tudo. Eles querem, às vezes, no próprio treino, condicionar até o trabalho por exemplo, eu tinha agora no Portável, gente a condicionar o trabalho dos meus colaboradores, a querer dizer, se fizéssemos isto, aquilo. Eu tinha que intervir e dizer, mas quem é que é a equipa técnica aqui? Então, já imaginaste se eu fosse agora ao teu local de trabalho dizer-te que aquilo que estás a fazer que está mal feito, que autoridade é que eu tenho e que conhecimentos é que eu tenho daquilo que tu fazes, da tua profissão, para dizer que está a ser mal feito. Não. Hoje há estas situações. E, portanto, tudo isto, eu cheguei a um ponto também que entendi, voltando um pouquinho atrás, dizer que se vamos ter mais, quer dizer, hoje isso ajuda-me a dizer, possivelmente nem quero voltar. Já esteve para acontecer no passado. Eu já tinha dito que dificilmente, até porque tu deves saber, e muitas outras pessoas que me rodeiam no dia-a-dia sabem que eu tenho uma outra atividade, sou vice-presidente de uma instituição da qual tenho muito orgulho. Eu acho que todos os diretores do futebol têm o teu número, por isso. Têm, mas é assim, eu aqui há tempos até dizia em brincadeira, e a minha mulher dizia-me assim, estás tão bem aqui perto de nós, de mim, porque de facto eu lido muito mal também com a derrota. Mas tem tocado o telefone, sim. O telefone tocou, mas eu sou obrigado a dizer às pessoas que eu não vou agora preparar uma equipa técnica. Como eu disse, a minha equipa, 3 dos elementos que trabalhavam comigo estão neste momento a trabalhar no Taipas, o Filipe, o Jaime e o Luís, e tenho o Kiko que também estava comigo, está na formação do Maria da Fonte. E é algo que me deixa extremamente satisfeito, porque foram pessoas que estiveram sempre disponíveis para trabalhar comigo, e eu sentia-me mal que chegar aos fins de semana e senti que pessoas que têm capacidade para o fazer, e sabes que o Jaime, por exemplo, o Jaime jogou 10 anos em Portugal, foi capitão de equipa, o Jaime, desde que eu saí de Portugal, e não só, o Jaime ligava-me sempre, o Jaime vivia com as minhas vitórias, estava-me sempre a dizer, antes de começar a treinar o Pedralba, mister, um dia que preciso de alguém para ajudar, eu estou cá, eu não quero nada, eu quero estar consigo. Mantivemos sempre uma ótima
uma ótima relação. E, portanto, eu fiquei satisfeito. Agora, a questão é esta, só em condições muito especiais. E onde é que eu digo as condições especiais? Epá, imagina que há um clube qualquer que é dirigido por gente que eu conheço, que sei que é gente séria, que teve por qualquer uma situação imponderável de um líder da equipa técnica, que porventura teve qualquer problema, ou por motivos de saúde, ou por questões profissionais que teve que mudar, e que então tinha os adjuntos que estão disponíveis, e eu não tenho qualquer tipo de complexo de trabalhar com quem quer que seja, nunca escondi nada. Eu abro sempre, quem trabalhou comigo teve sempre à vontade, nunca alguém que tivesse trabalhado comigo tivesse ficado condicionado em qualquer circunstância, nunca. E hoje tenho um grande orgulho. O Vítor Campelos chegou a ir comigo fazer-me um treino ou outro a Porto de Ave. O Vítor Campelos esteve comigo no Trocatense a fazer um treino ou outro, a ensinar-nos, a dar algo aos jogadores em termos físicos. E hoje está nos Chaves. É uma coisa, a mim particularmente... Eu ia fazer uma pergunta, João. O trajeto que tens como treinador, não sei se vais quantificar, mas tens mais vitórias ou tens mais amigos? É assim, tenho grandes vitórias porque tenho muitos amigos. Naturalmente que no contexto desportivo tenho eu tenho, nunca contabilizei ao certo, mas posso dizer que terei mais de 800 jogos disputados, se quisermos, desde que comecei com 23, 24 anos a treinar no Turcatense, tempos muito difíceis, depois a minha ida para o Vitória, 2 anos, depois regressar a São Trocato, ser campeão distrital pelo Turcatense, ser o primeiro treinador de São Trocato da terra a ser campeão distrital. Possivelmente hoje em São Trocato muita gente não sabe, a malta mais nova, e muita gente que veste e que ostenta o símbolo do Turcatense não saberá possivelmente a história de João Fernando, não saberá possivelmente que eu consegui, numa situação que estava perdida, quando saí de Sarrezelo e vim para o Turcatense para a terceira divisão, em que é a relva natural que queríamos que fosse o Vitória a inaugurar, e por algumas situações que ocorreram numa determinada Assembleia Geral, o seu presidente Vítor Magalhães estava chateado com o Turcatense, sem conhecer as pessoas, mas que alguém da direção de Vitória lhe disse: aquele homem tem uma posição assim no Turcatense. Então nós cedemos aqui as instalações para jogar na segunda divisão e venham aqui contestar a minha liderança aqui no Vitória. E eu disse-lhe 99% dos... O Turcatense da segunda divisão jogava na unidade. Na unidade. E eu disse-lhe: ser Vítor Magalhães, o Vitória, o Turcatense, as pessoas de São Trocato e os turcatenses são 99,9% são sócios e adeptos de Vitória. Se aquele campo tiver que esperar 4, 5, 10 anos para ser inaugurado pelo Vitória, vai voltar, estará. Porque eu tive a honra de ter lá o Vitória num torneio, tive a honra de ter lá o Vitória em Campo Lado, no Campo Lado na inauguração da Luz, o Sequinito foi lá com a equipa, e se tivermos que esperar novamente, esperamos, não há problema, mas aquele relvado só vai ser inaugurado pelo Vitória. E eu conto isto, é uma confidência que faço, como treinador, que não era um papel meu, mas tive que o fazer, porque filo como homem da terra, como um turcatense. Fui ter a unidade com o seu Vítor Magalhães, eu vi ele a vir ao carro que estava a dirigir para lá, esperei à porta por ele, ele vinha ao telemóvel, convidou-me a entrar, falou comigo, contou-me a situação toda, ligou ao Pedrosa, que era o diretor desportivo. Nós vamos à lixa dia 9, não é? Então já não vamos a São Trocato. Tivemos lá 3.000 pessoas, 5.000 euros de receita, uma bola que foi autografada por todos, que o Malogrado Neno e o Flávio Meireles levaram assinada, que está lá guardada religiosamente por todo o plantel de Vitória. Um plantel que não teve complexo em deixar o autocarro a 300 metros e atravessar os campos para virem para o campo turcanense. Esse é o trabalho de um homem que nasce naquela terra, que levava roupa dos júniores para casa para lavar, que a minha mãe lavou durante uma época inteira a roupa. Gastamos 2 ou 3 litros de mel a fazer o chá sempre para os jogadores. Esse é o trabalho de um homem que nasce naquela terra. Só que tive um trajeto e depois alguém também me quis afastar de lá um bocadinho. E quando eu senti que saí, porque um dia tinha que sair,
e possivelmente porque quando nós estamos demasiado presos, é como na política, as pessoas quando estão muito tempo no mesmo lugar, mais tarde ou mais cedo, pronto. E eu acabei por sair a 3 jornadas do fim. E foi um orgulho muito grande ter pessoas de Porto Alegre, 4 elementos de Porto Alegre, que foram à minha casa convidarem-me para treinar o Porto Alegre nos próximos 3 anos. E eu chego a Porto Alegre e consigo ser campeão sem perder um único jogo. Portanto, aonde às vezes me tentavam fazer alguma coisa, no ano seguinte as coisas corriam bem. Mas isso são trajetos e que eu digo sempre, eu ganhei mais vezes que as que perdi. As minhas maiores derrotas foi onde eu perdi amigos que os tinha. Alguns deles hoje a minha relação não é a mesma, não tenho nenhum peixe em dizê-lo. Algumas estão feridas porque outros pelo meio ajudaram e contribuíram para isso. Não guardo rancor a ninguém, não sou pessoa a guardar rancores a ninguém, não guardo. Nunca troco de passeio, nem de rua, nem de lugar, nem deixo de entrar ali ou colar, sabendo que estão lá essas mesmas pessoas, porque eu não devo nada às pessoas. Mas há pessoas que mais tarde ou mais cedo tudo voltará, tenho a certeza que voltará ao normal, mas essas são as maiores derrotas. Essas são as minhas maiores derrotas. Agora, e quando há bocado dizia que lido muito mal com a derrota, lido no sentido de que chegas ao final de um jogo e sentes que perdeste o jogo porque a tua equipa não fez ou tu não tiveste as melhores decisões daquilo que estava planeado ao longo da semana. Mas quando o adversário tem mérito, tudo bem, eu aceito a derrota naturalmente, amanhã já é outro dia, vamos começar a trabalhar e seguimos e arrepiamos caminho. Agora, quando tu tens condições para, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em dizê-lo e é bom que se diga porque isto serve de exemplo para muitos outros. Eu tive 2 situações, em 2 jogos, nas primeiras 5 jornadas no Porto Alegre, em que 2 atletas meus não renderam no jogo aquilo que eu esperava e aquilo que trabalhámos ao longo da semana, porque na véspera foram ver os clubes de coração jogar ao campo do adversário. Um ao Dragão, outro ao Estado do Bessa. E não corresponderam. E o que é que acontece? Chegas ao fim com menos 100 pontos, sentes-te defraudado, porque tinhas tudo e sentiste que, porque foste obrigado a mexer na equipa quando não esperavas fazê-lo. Agora, se tens uma lesão, se é uma condição... Agora, não. Foram situações que foram criadas pelos próprios atletas, que eles próprios reconheceram. E pronto, e quando é assim, o trajeto do treinador muda. E por isso eu também nunca quis mais do que aquilo que tem. Eu aceitei sempre aquilo que a vida me deu. Muita gente já me fez essa pergunta. Porquê é que você há tantos anos, porque nunca quis, você podia ter abraçado? Não, eu dei há bocado o exemplo do Santa Eulalia. Para mim era fácil ter ficado. E fui fazer o segundo nível, porque o Filipe Moreira, dizia-me assim, mister, faça o segundo nível, porque, já viu, nós desperdiçámos a oportunidade de ir para a segunda divisão e tal, mas pode surgir a todo momento. Pronto. E eu fui fazê-lo. E estás a ver, e por causa de estar a fazer o segundo nível, em Santa Eulalia, no meu último ano, eu interrompo e sou obrigado a sair, porque aconteciam coisas quase todos os dias na minha ausência em que eu ia para o treino, que nunca tive no meu passado no futebol. Haviam sempre situações que ocorriam. No dia seguinte lá tinha alguém a ligar-me, olha, ontem aconteceu isto. E eu senti, isso aí possivelmente já era a preparação para que um dia saísse. Mas João, o tempo passa depressa. Claro, temos muito pouquinho tempo, mas há uma pergunta que eu quero fazer no final. Desde que não seja muito difícil. Não é, eu tinha muitas mais para te fazer, claro, muitas naturalmente. Para fazer. O que é que te falta fazer como treinador? Olha, eu como treinador, a quem às vezes fui injusto, eu tive a oportunidade, por exemplo, que é uma coisa que é muito importante, que são poucos a assumir. Às vezes nós criticamos um árbitro porque ele ali ao lado decidiu mal, e eu já o fiz, e depois já o fiz, mas tive a sensatez de chegar no final e pedir desculpa. E, portanto, não tenho nenhum peso na consciência. Como sabes, eu como treinador, aquilo que havia para vencer, eu venci. Treinei os clubes que sempre me quiseram lá. Eu, como treinador, claro, dizia assim, se eu fosse muito mais ambicioso, possivelmente
pronto, não treinei no Campeonato de Portugal, tive essa oportunidade, entendi que não era isso que me seduzia, porque já fui desafiado tive aqui há uns anos atrás numa situação de alguém muito a sério que me queria que eu abraçasse um projeto no Sporting de Espinho e eu disse que não, porque eu não ia abdicar nunca da minha profissão. Eu mentalizei-me que gostaria de treinar à noite, chegar no final do trabalho, chegar a ter uma realidade diferente e treinar numa equipa com condições, que não falte água quente para os jogadores, que tenham uma bola para cada jogador, que tenham uma boa estrutura, porque só com essas boas estruturas é que é mais fácil de ganhar. E no fundo é aquilo que cada treinador quer. Agora há uma coisa que eu podia te dizer assim, como treinador, olha, eu possivelmente podia ter feito melhor por aquele jogador ou por aquele... Eu dei sempre o melhor de mim. Fui sempre sincero, honesto. Abdiquei de muitas coisas para mim em prol dos outros. Ainda este ano, na equipa técnica de Portugal, tínhamos 5 pessoas. Muita gente dizia, então, eu disse, quem é que... Não, há algum problema em resolver a questão? Eu estou aqui, resolvemos. São todos importantes. Nunca fiz nada para prejudicar ninguém. Porquê? Porque eu sou a primeira pessoa a querer vencer. Dei sempre o peito às balas, nunca me escondi de nada, por isso ninguém me poderá acusar nesta situação. Por isso, para dizer o que é que me falta fazer como treinador, ganhei a taça da Associação de Futebol de Braga, fui campeão distrital, ganhei a taça do Minho, tenho várias subidas no meu percurso. Olha, só vamos esperar para ver. Teremos que esperar para ver o que é que o futuro nos reserva. Agora... não te posso, é o que eu digo, é uma pergunta difícil, porque eu nunca tive dizer-te assim, podia-te dizer assim, olha, gostava de ter chegado, não, porque nunca foi a minha meta, nunca fui demasiado ambicioso e possivelmente pode ser um defeito meu, mas eu digo sempre, aceitei, mas nunca peças demais à vida, aceita o que ela te dá, a ambição desmedida pode fazer o que não há. Eu hoje, a realidade hoje do futebol, Adriano, para concluir, eu vejo muita gente que há 2, 3, 4, 5, meia dúzia de anos, o que eles fizeram para conseguirem chegar a treinadores principais. E a realidade deles continua a ser a mesma. Eu não os vejo a ganhar absolutamente nada. E, portanto, eu habituei-me a ter aquilo. Jogadores fantásticos que tive sempre, grandes dirigentes, bons massagistas, gente muito boa e que me ajudaram a enriquecer nesse contexto, no contexto desportivo. Agora, olha... Treinei o Vitória na formação, treinei o Turcatense, que foi o clube da minha terra. Tenho gente que possa dizer quase que me estendem uma passadeira. É verdade, as pessoas sabem disso e dizem isso. Chego a Santa Eulália, não há um adepto que não me venha ver. Em Portugal tenho pessoas que são capazes de dar a volta ao país por mim. Portanto, eu fico feliz. Não tive tanta sorte em Serredelo, não tive tanta sorte. Em Brito também não tive, mas por outras razões. Mas o facto das pessoas me terem desejado para estar lá, para mim, foi importante. Mas olha, claro, precisávamos de muito mais tempo. Muito mais tempo, dizer, uma tarde inteira. Eu vou-te dizer que quero que tu me prometas uma segunda parte desta primeira que acabou, porque o tempo foi escasso e muita coisa ficou ainda por dizer. Sim, sem dúvida. Desde já agradeço-te a disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta e contar-nos aquilo que foi o teu trajeto. E a Rádio Inquieta agradece. Muito obrigado, eu é que agradeço a atenção dispensada. Obrigado.